Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é baseado em uma história real. Dois jovens, uma oportunidade milionária, contratos com o governo e uma quantidade enorme de dinheiro envolvida. Mas quando eles começam a crescer demais, acabam entrando em um mundo muito, mas muito perigoso, porque o DVD sorteado de hoje é Cães de Guerra. Eu sei que vocês devem estar pensando, eu já postei aqui no canal mostrando o DVD e o menu. Sim, só que naquela época eu ainda não tinha assistido esse filme e eu recentemente assisti. E ele foi sorteado de novo, então aquele vídeo eu apaguei e está aqui de novo, Cães de Guerra. Então hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se você gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, vou falar um pouquinho desse filme aqui. O filme Cães de Guerra, ele foi lançado em 2016 e o filme é baseado na história real de dois jovens que conseguiram contratos para fornecer armas e equipamentos militares ao governo dos Estados Unidos. A história aqui acompanha David Packard e Efrain Devereaux. Os dois começam pequenos, mas conseguem entrar no mercado de contratos militares. Eles percebem que existe uma oportunidade gigantesca de ganhar dinheiro, mas quanto mais dinheiro eles conseguem, maiores eles ficam com os problemas. O diretor desse filme aqui é o Todd Phillips. Ele já fez vários outros filmes famosos que vocês estão vendo aí nas imagens de outros pôsteres aí no lado. E quem está aqui no elenco é, claro, Jonah Hill, Miles Teller, que o Jonah Hill ele participou em vários outros filmes como Superbad, Anjos da Lei, O Lobo de Wall Street, o pior trabalho do mundo. Bastante filmes famosos que ele fez, junto aqui com o Miles Teller. Mas eu gosto mais do Jonah Hill. E sério, gente, esse filme, eu acho um filme divertido e interessante, principalmente por ser baseado em acontecimentos reais. A história aqui ela mistura comédia, crime e situações absurdas, mas também mostra como a ambição pode fazer uma pessoa perder completamente o controle. E uma coisa que eu esperava desse filme, eu achava que o filme ia ser uma baita de uma comédia, mas não, tem um pouco de drama nesse filme. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando do filme Cães de Guerra. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente mostrando o Jonah Hill e o Miles Teller, Cães de Guerra, baseado em uma história real. Jonah Hill e Miles Teller vão fazer você rolar de rir. O jeito malandro do sonho americano. Aqui está a lombada. Vou chegar mais perto. Aí. Aqui está escrito comédia, a parceria aqui da Warner. Cães de Guerra prova definitivamente que a realidade é mais estranha do que a ficção. Um pouco aqui da sinopse do filme com algumas ceninhas. Contém apenas um bônus nessa edição que é a torta do Pentágono. A duração do filme é um pouco longa, 1 hora e 54 minutos, e a classificação indicativa é para maiores de 16 anos, porque contém drogas, linguagem própria e violência. E abrindo aqui está a arte do disco, a arte aqui meio laranja. Eu até que eu gostei dessa artezinha, pelo menos não deixou branco nem preto. Até que eu gostei da cor. Seria bom uma arte interna aqui.
E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 62% a crítica e 69% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar pra ele também. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Então curtem aí, curtem aí o menu completo de Cães de Guerra. Como é que tu vai alimentar um bebê, hein? Já parou pra pensar nisso? Vai fazer o quê? Tocar poeta pros outros o resto da vida? É, a ideia é essa. Eu vou dar comida pro meu filho masturbando homens. Foi mal. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Cães de Guerra, dirigido por Todd Phillips, o mesmo diretor de Se Beber Não Case e posteriormente até de Coringa. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo. E curte essa sinopse completa que eu vou falar pra vocês com bastante detalhes, falar dos personagens, tudo. E eu vou falar exatamente das partes que acontecem aqui, porque ele tá dividido em várias partes. O roteiro aqui que está preparado. Então, bora lá começar pela sinopse bem completa de Cães de Guerra. Então, bora lá começar, gente. A história começa em Miami em 2005, acompanhando David Pertos, um jovem que leva uma vida bastante comum e trabalha como massagista. O David ele está tentando ganhar dinheiro por conta própria e começa a vender lençóis de alta qualidade para casas de repouso. Ele investe praticamente todas as suas economias nesse negócio, mas a ideia não dá certo e ele acaba ficando praticamente sem dinheiro. Ao mesmo tempo, David está vivendo um relacionamento com Is, sua namorada. Quando Is conta que está grávida, David percebe que precisa encontrar uma maneira muito melhor de sustentar sua futura família. É justamente nesse momento que uma pessoa do passado volta para a sua vida. Seu antigo amigo, Ephraim Devereux, reaparece, o nosso queridíssimo Jonah Hill. O Ephraim é completamente diferente do David. Enquanto David está tentando encontrar uma maneira de ganhar dinheiro honestamente, Ephraim já está envolvido em um negócio muito mais perigoso: venda de armas e equipamentos militares para o governo dos Estados Unidos. O Ephraim possui uma empresa chamada... Eu não sei falar muito certo, é AEY. Eu não sei falar muito bem. E explica para o David como funciona o sistema de contratos militares. O governo publica na internet diversas licitações para fornecer equipamentos às forças armadas. As grandes empresas normalmente disputam os contratos gigantescos, mas existem milhares na verdade, de pedidos menores que acabam sendo ignorados pelas grandes companhias. O Ephraim percebeu uma oportunidade. Eles poderiam participar dessas licitações menores, ganhar contratos e começar a construir uma empresa muito lucrativa. O David inicialmente ele fica desconfiado. Ele e a Is são contra a guerra e o David não se sente confortável com a ideia de vender armas. Mas a situação financeira pesa. David precisa sustentar sua filha que está para nascer. Então, ele aceita trabalhar com o Ephraim. Próximo capítulo aqui, agora eu vou falar esse daqui, ó. David entra no negócio. O David ele começa a trabalhar na Aebson. Não sei falar o nome certo, tá?
Os dois eles passam a procurar contratos do governo. Eles descobrem que podem conseguir negócios extremamente lucrativos, mesmo sendo uma empresa pequena. O problema é que o negócio exige dinheiro para começar. E é aí que aparece Ralph Slutty, um empresário que decide financiar os negócios da dupla. O Ralph, ele acredita que a empresa está envolvida principalmente com venda de armas para proteger Israel. Ele não sabe exatamente o tamanho das operações que David e Efren estão começando a realizar. Com o dinheiro disponível, a Epson começa a disputar contratos cada vez maiores. Próximo capítulo, o primeiro grande contrato. David e Efren conseguem um contrato para fornecer milhares de pistolas Beretta para a polícia iraquiana em Bagdá. Parece ser uma oportunidade perfeita, mas surge um problema enorme. As armas estão presas na Jordânia por causa de um embargo italiano. Se eles não conseguirem entregar a carga, a empresa pode ser colocada em uma lista negra e perder futuras oportunidades com o governo. David e Efren precisam viajar até a Jordânia para resolver o problema. Eles conseguem liberar o carregamento através de subornos e precisam encontrar uma maneira de transportar as armas até o Iraque. Próximo capítulo, a viagem pelo Iraque. É nesse momento que o filme começa a ficar muito mais perigoso. David e Efren precisam atravessar uma região extremamente perigosa. Eles entram no Iraque com a carga e passam por áreas onde existem soldados, criminosos e insurgentes. A dupla tenta evitar problemas e utiliza dinheiro para conseguir passar por determinados pontos. Em determinado momento, eles acabam dirigindo pela região conhecida como Triângulo da Morte. O que deveria ser apenas um negócio se transforma praticamente em uma missão de sobrevivência. Eles conseguem entregar a carga e recebem uma grande recompensa. David percebe que aquele negócio realmente pode gerar muito, mas muito dinheiro. Próximo capítulo, a vida de David muda. Enquanto David está entrando cada vez mais fundo no mundo das armas, sua filha, ela, nasce. Agora ele tem uma responsabilidade ainda maior. David começa a ganhar dinheiro de verdade, mas existe um pequeno probleminha. Ele precisa esconder de Is a verdadeira natureza de seu trabalho. Is não quer que o David participe de negócios relacionados à guerra. O David ele mente para ela e tenta esconder o que está fazendo. Quanto mais dinheiro ele ganha, mais difícil fica manter sua vida pessoal separada dos negócios. Próximo capítulo, os contratos ficam cada vez maiores. A empresa, o símbolo lá do AESFLOW, começa a ganhar contratos cada vez mais lucrativos. David e Efren passam a ganhar muito, mas muito dinheiro. Eles deixam de ser dois pequenos empresários e começam a lidar com contratos que envolvem milhões de dólares. Mas o sucesso começa a mudar o Efren. Ele se torna cada vez mais obcecado por dinheiro. Também começa a ficar mais agressivo e paranoico. E o David percebe que seu amigo está mudando. Próximo capítulo, o grande negócio do Afeganistão. Então aparece a maior oportunidade de todas. O governo dos Estados Unidos precisa de aproximadamente 100 milhões de cartuchos de munição para rifles AK-47, destinados ao Exército Nacional Afegão. O contrato ele poderia render aproximadamente 100 milhões de lucro para a empresa. Para o David e o Efren, essa parece ser a oportunidade que pode transformar a empresa em uma gigante do mercado. Mas existe um problema gigantesco. Eles precisam encontrar munição suficiente. Próximo capítulo, Harry Giroux. É nesse momento que os dois conhecem Harry Giroux, interpretado pelo Bradley Cooper. Sim, ele está nesse filme aqui, o Bradley Cooper. O Giroux, ele é um traficante internacional de armas extremamente experiente. Ele possui contatos em vários países e sabe onde encontrar equipamentos militares. Giroux lhe apresenta uma solução.
Existem enormes estoques de armas e munições na Albânia. Esses arsenais estão sendo desmontados e precisam ser eliminados por causa de tratados internacionais. O problema é que os negócios de Girard são extremamente obscuros. David e Efren precisam decidir até onde estão dispostos a ir. Próximo capítulo, a munição albanesa. A dupla consegue acesso à munição necessária, mas existe outro problema. Parte da munição está velha e precisa ser preparada para ser entregue. Além disso, alguns lotes possuem marcas e informações que precisam ser removidas. O negócio começa a ficar cada vez mais complicado. O David, ele percebe que eles estão entrando em uma área muito perigosa. Não estão mais simplesmente participando de licitações. Agora estão lidando com traficantes internacionais e grandes quantidades de armamento. Próximo capítulo, Efren começa a perder o controle. O Efren ele fica cada vez mais obcecado pelo dinheiro. Ele quer ficar rico, mais rico, quer controlar a empresa e quer que o David ele continue ao lado independente do perigo. E aí que o David começa a perceber que seu parceiro não é mais o mesmo amigo que conhecia. Efren também começa a esconder informações. Ele passa a tomar decisões sem consultar o David. E a amizade dos dois começa a desmoronar. Próximo capítulo. O problema com a China. Existe ainda outro problema, gente. Algumas das munições possuem origem chinesa. Como os Estados Unidos possuem restrições relacionadas à compra de armamentos chineses, a situação poderia destruir o contrato. Efren e David precisam encontrar uma maneira de esconder a origem daquele material. Eles começam a reembalar as munições para que possam ser entregues. Isso torna o negócio ainda mais arriscado. Próximo capítulo, a relação entre o David e Efren desmorona. O David ele começa a questionar tudo. Ele tem uma filha, tem a Is, e começa a perceber que pode perder tudo por causa daquele negócio. O Efren, porém, pensa apenas no dinheiro. Para ele, aquele contrato é a oportunidade de suas vidas. A amizade que existia entre os dois começa a desaparecer. Próximo capítulo, o contrato começa a dar errado. A operação acaba chamando a atenção das autoridades. Problemas relacionados à documentação e a origem das armas começam a aparecer. O David, ele percebe que Efren estava escondendo informações importantes. E então ele descobre algo ainda pior. Efren tinha feito um acordo secreto com Harry Girard. E o David começa a perceber que pode estar sendo usado pelo seu próprio amigo. Próximo capítulo, a traição. O David finalmente entende que Efren não está pensando na amizade. Ele está pensando apenas em dinheiro. Os dois entram em conflito. O David começa a se afastar da operação, mas o Efren tenta continuar controlando tudo. A situação chega a um ponto em que o David percebe que precisa abandonar aquele mundo antes que seja tarde demais. Próximo capítulo, o governo descobre. As autoridades finalmente descobrem irregularidades dos negócios da empresa. O governo começa a investigar a empresa e o Efren acaba sendo preso. David também precisa responder pelas suas ações. O sonho de ficarem milionários começa a desmoronar. Próximo capítulo, os destinos dos dois. O David coopera com as autoridades. Ele fornece informações sobre os negócios de Efren e isso ajuda a diminuir sua própria punição. Efren, por outro lado, acaba enfrentando consequências muito mais graves. Ele é condenado à prisão por fraude relacionada ao contrato de armas. Próximo capítulo, o David perde a amizade. No final, David percebe que o dinheiro que ganhou não valeu o preço que pagou. Ele perdeu a confiança de Is, perdeu seu antigo amigo e colocou sua própria vida em risco. O negócio que começou como uma maneira de sustentar a sua família,
quase destruiu tudo que ele tinha. E para finalizar, no próximo capítulo, o David tenta recomeçar. Depois de tudo, David tenta reconstruir sua vida. Ele volta para sua família e tenta deixar o mundo das armas para trás. A história mostra que ele conseguiu escapar relativamente bem daquela situação, mas a experiência deixou marcas. Ele aprendeu da pior maneira possível que negócios envolvendo guerra, armas e grandes quantidades de dinheiro podem sair completamente fora do controle. Agora eu vou explicar bem o final, tá? Para quem não entendeu. O final de Cães de Guerra mostra principalmente a queda do Efrain e a tentativa do David de reconstruir sua vida. O David, ele começou a história precisando desesperadamente do dinheiro. Efrain apareceu oferecendo uma oportunidade aparentemente perfeita. No começo, eles eram amigos e trabalhavam juntos, mas o dinheiro começou a mudar Efrain. Ele ficou cada vez mais ganancioso e passou a esconder informações do David. Quando o negócio ficou grande demais, os dois perceberam que já estavam envolvidos em algo muito perigoso. E aí o David finalmente decide colaborar com as autoridades. Efrain acaba pagando um preço muito maior por suas escolhas. E o filme também deixa claro que, apesar de ser baseado em acontecimentos reais, não devemos considerar tudo que vemos como a reprodução exata dos fatos. A história foi bastante dramática para o cinema. Esperavam mais de uma comédia e foi bem que um drama. Vou explicar um pouco sobre a história real. Uma coisa importante para falar do filme é que... Vou falar aqui no meu vídeo, gente. É que Cães de Guerra é baseado em uma história real, mas não é um documentário. O filme ele foi baseado no artigo Arms and the Dudes, de Guy Lansell, publicado na Rolling Stone, que posteriormente também virou livro. O próprio material sobre o filme destaca que vários acontecimentos foram ficcionalizados ou dramatizados. Por exemplo, a famosa viagem dos protagonistas pelo Iraque foi inventada para o filme, ou inspirada em experiências de outras pessoas envolvidas na produção, e não deve ser entendida como uma reprodução literal dos acontecimentos reais. E isso é interessante porque o filme ele apresenta tudo de uma maneira muito cinematográfica, misturando comédia, crime, guerra e drama. Agora eu vou falar para vocês um dos pontos positivos que eu achei desse filme aqui. O Jonah Hill ele está excelente, o Miles Teller funciona muito bem como protagonista, a história é interessante por ser inspirada em acontecimentos reais, a mistura de comédia, crime e guerra funciona, a evolução da amizade entre o David e Efrain é bem interessante, a participação do Bradley Cooper acrescenta bastante ao filme, e o ritmo ele é bom e a história dificilmente fica um pouco parada. Mas tem pontos negativos, como algumas situações são bastante exageradas, a dramatização pode fazer o espectador pensar que tudo aconteceu exatamente daquela maneira, alguns personagens secundários poderiam ser mais desenvolvidos, o filme ele poderia mostrar mais das consequências reais dos negócios. Mas na minha opinião, eu acho Cães de Guerra um filme bastante divertido. O que mais gosto é justamente a mistura de comédia com uma história de crime baseada em acontecimentos reais. O Jonah Hill estava muito bem fazendo o papel do Efrain. O personagem é completamente exagerado, ambicioso e muitas vezes até irritante. Mas justamente por isso acaba sendo um dos personagens mais interessantes do filme. O Miles Teller também funciona muito bem como David, principalmente porque ele é o personagem que começa a perceber que aquele negócio está indo longe demais. E a participação do Bradley Cooper como Harry Gerard também é muito boa. O filme consegue mostrar como duas pessoas relativamente comuns conseguem entrar em um negócio gigantesco simplesmente aproveitando uma brecha no sistema de contratos do governo. Ao mesmo tempo, eu achei que o filme ele poderia explorar um pouco mais as consequências das decisões dos personagens. Em alguns momentos, a comédia acaba deixando a parte mais séria da história em segundo plano. Mesmo assim, eu acho que é um filme que prende bastante atenção. E a nota que eu vou dar para o filme Cães de Guerra é
7. É um filme divertido, com boas atuações e uma história absurda justamente porque foi inspirado em acontecimentos reais. Eu não considero ele perfeito, mas é um filme que eu assistiria novamente e... sei, merece mesmo um 10. Assistiria... não, mereceria um 7, desculpa, falei 10 sem querer. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Cães de Guerra aqui no meu canal. Falei muita coisa desse filme aqui. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Cães de Guerra para quem já assistiu? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês gostaram mais da comédia, da parte de crime e negócios, ou das cenas envolvendo guerra e armas? E vocês acham que o David fez o certo ao abandonar o Efren e colaborar com as autoridades? Escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês e saber a nota que vocês dariam para o filme. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.